Que vitória estar aqui, meus irmãos. Abra aí a palavra do Senhor, Josué, capítulo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Quero externar minha gratidão. Na verdade, quem era para estar hoje ministrando era a pastora Cláudia. Quero que, de púlpito, justificar. Ela vem ao Brasil mais por conta da mãe dela. E a mãe não está muito bem, ela está bem cansada de estar aí, indo em várias consultas, auxiliando a mãe. E ela falou: irmã Edilene, eu não consigo estar lá. Veja o que você faz. Eu falei: eu me prontifico. Mas, irmão, responsabilidade, né? Talvez os irmãos esperam uma palavra vindo de uma outra pessoa, mas estamos aqui para render graças a Deus por isso, amém? Que o Senhor possa falar aos nossos corações aqui. Agradeço desde já, pastor Washington, pela confiança, aos pastores da igreja e os demais irmãos. Josué, capítulo 1, glória a Deus, o versículo aqui de número 7, amém? Diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amém? Aí o 9, que é o tema, está dizendo assim: não tu mandei eu. Quem pode repetir comigo? Diga: não tu mandei eu? Não te mandei eu? Olha para essa pessoa que está perto e fala assim: quem é que está te mandando? Quem é que está mandando em você? Sente aí adorando o Senhor, louvando o nome dEle. Quem está mandando em mim, você, na igreja dEle, nesse momento, nessa atualidade? Quem? Bem verdade, que é Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é só ouvinte, mas que possamos obedecer. Porque a obediência é o primeiro requisito para quem quer ser bem-sucedido. Quem está precisando ser bem-sucedido financeiramente? Quem está precisando ser bem-sucedido espiritualmente? Quem está precisando... Eu falei assim, financeiramente, ninguém levantou a mão, mas eu já fiquei com a minha porque eu estou precisando. Quem precisa aqui ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida? Eu preciso. E, às vezes, nós temos, assim, recebido ordens de muitas pessoas, e até mesmo de palavras de autoajuda. Somos instruídos por pessoas que se formaram na psicologia, na psicanálise. Somos orientados por professores nas escolas, na faculdade. Somos orientados por mestres do ensino teológico na igreja, por pastores, por doutores, por etc. de ensinadores. Mas nós, muitas das vezes, ouvimos também o médico nos dando ordem para que a gente possa ter uma vida mais saudável com o uso de medicamento. Não é verdade, gente? Às vezes, nós ouvimos também orientação por um personal trainer. Sim ou não, gente? Às vezes ouvimos muitos dos ensinadores nos ensinando e esquecemos muitas vezes, e como nós esquecemos muitas vezes
de atentar àquele que nos deu essa palavra que profética para a nossa vida, que é a palavra de Deus. O próprio Deus falando conosco. Como tem sido difícil obedecer essa palavra. Nós obedecemos muitas vezes a palavra de homens, mas muitas das vezes nós deixamos de atentar para sermos fiel, porque eu observando o livro de Josué, uma palavra que me chama a atenção é o exemplo de fidelidade dele, ó glória. O exemplo de fidelidade de Josué, primeiramente, a quem, gente? A Deus e ao seu líder, Moisés. Pois bem, quando nós olhamos para o capítulo 1, nós vemos aqui Josué sendo empossado. Josué sendo o substituto de Moisés. Oh, glória! E a palavra que me veio nessa tarde, eu de joelho dobrado ali, foi que o Senhor vai substituir pastor. Sim, nós vamos ver aqui que quem estava liderando o povo de Israel, quem estava liderando o povo nesse momento em que o escritor está dizendo no livro de Josué, é o próprio Josué. Mas anteriormente, desde os primórdios, o Senhor vem levantando líderes, sim ou não, gente? E a palavra de Deus para a esta congregação, a você que nos ouve, a você que está aí ligado nesse culto online, você que está presencial aqui, é que o Senhor irá capacitar pessoas para substituir outras. Talvez você não goste dessa palavra, mas foi isso que o Senhor me dava nessa tarde ali, eu orando ao Senhor. E quem foi que Deus capacitou para substituir a Moisés? Quem era Moisés? Você quer saber o segredo de ser bem-sucedido, ou seja, de você assumir uma posição na qual muitos olham e falam: como fulano vai substituir o líderzão Moisés? Ele é insubstituível. Ei, eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. A primeira característica de quem é um bom líder é que ele faz sucessores melhor do que ele. Eu sinto Deus porque eu senti Ele na minha casa. E Ele falava ao meu coração: se prepara, minha filha, porque eu vou colocar a gente e tirar a gente. Aí eu fiquei, como assim? Ele disse: o verdadeiro líder é aquele que prepara sucessores melhor do que ele. Diferentemente do que muitas das vezes nós estamos vendo. E quando você olha os jornais, quando você olha de uma forma geral na nação, no país, agora nesse ano político, nós não vemos ninguém preparando ninguém para suceder. Só vemos falando mal. Sim ou não, gente? Será que é só eu que estou assim, entendendo isso?
Porque eu estava até pensando assim, eu estava pensando lá em casa, falei, meu Deus do céu, vai ter um debate agora dos candidatos, eu não vou nem perder meu tempo em ver. Sabe por quê, meus irmãos? Não estou aqui fazendo apologia a você não estar ouvindo seus candidatos, seus pré-candidatos, seus candidatos. Mas eu quero dizer para você que o que mais nós precisamos é fazer pessoas melhores do que nós. Eu fico querendo entender por que um presidente da República, por que um governador, ele não se preocupa em fazer alguém para substituir ele melhor. Por isso que se tem vice, sim ou não? Mas nós estamos vivendo, na atualidade, não só no mundo, como na igreja, homens, líderes, pessoas que ela pega e diz, eu sou melhor e não há ninguém que vai me substituir. Diferentemente da palavra que eu vejo aqui nessa noite, que eu quero expor ela para você. Sabe o que eu entendo e que eu aprendi aqui? É que um verdadeiro líder, uma pessoa bem-sucedida no seu ministério, quer seja um bom líder, até mesmo lá no trabalho, na casa, por onde for, ele vê todas as situações adversas que acontecem na vida, no seu cotidiano, como uma oportunidade para fazer um sucessor melhor do que ele. Aleluia! Quando eu olho para isso, eu fico extasiada com esta palavra. Por quê? Porque Moisés, ele não tinha nenhum problema em estar com o servidor Josué do lado, ensinando com uma conduta ilibada. O modo como Deus levanta Josué é de intrigar. É de nos intrigar, sabe por quê? Porque às vezes para os dias de hoje, e até para aquele momento, era alguém que seria apontado, irmã Edna, e muitos poderiam estar apontando e dizendo, nossa, mas logo aquele puxa-saco ali que vai substituir. Sabia disso? Porque normalmente, minha querida, o Senhor levanta aqueles que servem, sem pensar em se promover. Oh, glória! Aleluia! Eu estou diante de pessoas aqui hoje assim, que servem sem a intenção de, eu vou ser beneficiada, alguém está me vendo, olha eu aqui. Que história é essa? Eu vejo Moisés gerar um líder desde os primórdios ali, quando ele seleciona os espias para ir espiar a terra de Canaã. Números, capítulo 12, 13, nós vamos ver o feito desse tão grande líder Moisés. E é bem assim, aplicando para a nossa vida hoje. O nosso líder maior, que é Deus, Ele está nos chamando e nos comissionando para nós estarmos de olho, espiando a terra que emana leite e mel. Que terra é essa? Não é essa terra. Não é o mundo. E nem o que há no mundo. O nosso Deus, aplicando para a nossa vida hoje, Ele está dizendo, eu estou te comissionando, eu estou te comissionando lá na sua casa, na sua família, para você ter um foco na sua vida, na sua caminhada. Sabe qual é? É de você
ter o maior projeto e plano para a sua vida, que é morar na eternidade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem tem esse plano aqui? Quem tem esse projeto aqui, gente? De ir morar na eternidade com Ele. Como assim, missionário? Você veio falar de morte? Não, eu venho falar que nós temos que estar assim, olhando, espiando. Oh, glória! O Senhor está nos chamando como espias nesse momento e dizendo: olha, fique atento aos sinais, esteja espiando os sinais da vinda daquele que vai vir nas nuvens para arrebatar a igreja. Mas você, eu vejo uma igreja que, ao invés de estar espiando, eu vejo líderes, eu vejo jovens, adolescentes, eu vejo igreja, eu vejo a população de olho no que está acontecendo no mundo, porque o mundo está assim, porque o mundo está assado, está cozido, está frito. Eu quero saber de mundo, eu quero espiar, é a terra prometida, eu quero me importar, é com o que diz a palavra e com aquilo que Deus me prometeu. Aleluia, oh glória. O Senhor fala com Moisés: chama aí 12. Chama 12 espias aí, cada um de uma das tribos. Eu quero 12 príncipes aqui. Traga os líderzão lá. Eu quero os líderes. Eita glória, aleluia. Meu Deus, que coisa linda. Ele comissiona e fala, e dá uma diretriz: vai espiar a terra. E eu quero ouvir o relatório. Coisa linda, eu acho maravilhoso o Senhor falando conosco na palavra. E diz o texto de Números, capítulo 12, 13 ali, que os espias vão, né, pastor Washington? Os espias vão espiar a terra. A primeira vez que eles vão, olha que coisa interessante. Quem estava ali no meio daqueles espias, gente? Quem estava ali? Quem é que estava no meio? Quem é que estava no meio dos 12 espias? Quem é? Quem lembra o nome deles? E os 10? Eita, eu gosto desse Deus por isso. Ele enviou 12 espias. Mas os 10 não tem nem nome. Calma, ninguém nem se lembra. Mas tem 2. Se tem 2 aqui que vai subir no arrebatamento, o primeiro sou eu. Sabe por quê? Porque tinha 12, mas apenas 2 voltaram de lá, dizendo: olha, meu líder Moisés, eu quero te dizer, tudo que esses 10 falaram aí é verdade, eu não estou desmentindo nada, porque hoje nós estamos vivendo um tempo em que um crente fala uma coisa, aí o outro quer desmentir. Não, é verdade, a terra é desse jeito. A terra tem, olha o que tem nessa terra, não existe outro lugar. Mas eles disseram a verdade, lá tem gigante, nós somos mesmo como um gafanhoto aos olhos deles. Mas se o Senhor... Aleluia, aleluia. Mas se o Senhor se agradar de nós vamos entrar e possuir a terra. Caneva sobre a face. Quem está acreditando que o Senhor está se agradando? Aleluia.
Ei, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo aí pela internet, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Pode marido não se agradar de você, pode o líder não se agradar de você, pode alguém estar dizendo assim, olha, não, você não vai conseguir. Você diz assim, se o Senhor... Quem pode falar comigo assim, entoar? Quem está entendendo a palavra aqui? Quem está entendendo? Quem pode dizer assim, levantando as suas mãos e dizendo assim, se o Senhor se agradar de mim, se agradar de nós vamos entrar na Canaã de Deus, na Nova Jerusalém, na terra que manda leite e mel, naquela Jerusalém, aonde não haverá morte, aonde não haverá pranto, aonde não haverá enterro, aonde o Senhor está dizendo que vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Oh, aleluia, 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 aleluia. Bendito seja. Eu posso sentir o Senhor passando em revista aí na sua casa. Ele está passando em revista aqui, onde você... Ei, Ele está dizendo, me agrada. Tudo que você precisa é me agradar, querida, querido, meu filho, minha filha. Me agrada, como o salmista declarou dizendo, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo da onde? Do teu coração. Quer ser bem-sucedido? O texto vai dizendo que Josué e Calebe são os únicos que entra na terra, que toma posse da terra que foi prometida a Moisés. Já pensou, meus irmãos? Aí eu vejo assim um paralelo do arrebatamento. O arrebatamento já começou, tem gente que fala assim, nossa, não é lá nas 10 virgens, é um paralelo. Olha só, tinha 12, 2 apenas entraram. Em nome de Jesus, que você esteja no meio desses 2. No meio das 5 prudentes e não das 5 nércias. Em nome de Jesus, que nós como igreja, que temos o poder, não o poder que tem lá os 3 poderes no Brasil, nós temos 3 poderes terríveis que não utilizamos, não estamos utilizando na atualidade, que é o poder da oração, que abre prisão, lá como em Atos capítulo 12, aonde estava Pedro preso, e a igreja fazia contínua oração em casa de Maria, e o texto vai dizendo que o anjo do Senhor desce naquele cárcere e quebra toda a treva que estava sobre aquele cárcere, porque uma luz tão grande adentra o cárcere onde estava Pedro, o pastor da igreja primitiva, preso. Já estava com data marcada para a morte, mas quando a igreja ora, quando a igreja põe o joelho no chão, o Senhor aciona no céu um poder tão miraculoso, que é o poder de abrir prisão lá do céu. Não precisa nem de controle remoto igual eu e você aqui. Tem gente que chega lá na rua, já abre o portão com aqueles controles. Pois o Senhor lá do céu, naquele dia que viu a igreja orando, clamando, pastor Valmir, Ele acionou. Aí foi a inauguração, pastor Washington, foi a inauguração do portão eletrônico na terra.
Ele falou: abra aí, portão, porque vai sair meu anjo por essa porta. E quem vai sair com ele é Pedro, porque Pedro não vai morrer não, porque a igreja está exercendo um poder da oração. Outro poder que a igreja muitas das vezes não exerce é o poder da palavra pregada. Mas eu vou dizer para você, tem muita gente dizendo por aí: nós estamos vivendo um evangelho falso. Eu digo: que evangelho falso? Isso aqui nunca foi falso. Quem disse que isso aqui foi falso? Herético. A Bíblia, a palavra de Deus, o evangelho, as boas novas nunca foi falso. Falsos são os falsos ministros que ministram mentira. E está assim, está assim de falsos ministradores para esta terra, para este mundo, para vivermos aqui regaladamente. Mas eu venho com voz profética pela palavra de Deus, dizendo: aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. O evangelho de Jesus. Mas nós estamos vivendo um tempo de coaches. Deixaram de pregar a palavra para pregar autoajuda nos púlpitos, para dizer: olha, você, querida, está precisando de entrar aqui nesse curso que eu estou começando agora e quero te convidar para você vir. Aí você vai entrando, quando pensa que não, você está numa pirâmide lá na sua casa, aí mesmo onde você está, e você vai pagando cursos e cursos, e o Senhor está dizendo: você não precisa pagar nada. Isaías capítulo de número 55, vinde, o Senhor está dizendo: comei e bebei de graça, até você que não tem dinheiro. Mas o povo quer pagar para o seu ego ser satisfazido, se é que existe essa palavra. Eu quero estar satisfeito, satisfazer minha emoção, eu preciso estar satisfeito. Você precisa estar com a fé avivada pela palavra. Aqui, é pela esta palavra aqui. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, Jesus. E Ele diz: eu sou o bom pastor, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas, e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Mas às vezes nós estamos ouvindo voz e está achando que é a voz do pastor, dos pastores. Não, é a voz de muitos falsos profetas que está no nosso meio, nessa geração, nesse mundo, até mesmo nas igrejas. Mas eu venho te falar, meu querido, você que está triste com a igreja, não esteja triste com a casa do Pai. Sabe por quê? Porque o Pai não tem nada a ver com isso aqui. O Pai no céu nunca te decepcionou. O Pai nunca te excluiu. O Senhor está dizendo: eu vou fazer um avivamento de trazer o meu povo de volta a esta casa. Sabe por que muitos saíram da casa do Pai? É porque tem muitos em cadeiras dizendo que é o Pai, mas não exerce o papel de Pai. Tem gente que fala: agora eu conheci o verdadeiro evangelho depois que eu saí da Assembleia de Deus. Você nunca conheceu, foi a palavra. Porque eu estou firmada não é em placa de igreja. Recai, toma na suia. Eu estou firmada é no Jesus que me disse, e eu ouço a voz dele todo dia. Quem ouve a voz dele aqui todo dia? Quem ouve a voz de Deus aqui? Agora tem uma raça de víbora. Mateus capítulo de número 23. É um tanto de fariseu hipócritas que está dominando nesse tempo, assim como era no tempo de Jesus.
Mateus 23, quando você vai ver a palavra, você vai ver Jesus dizendo: toma cuidado com esse tipo de fariseu hipócrita, que ele ordena, mas ele não faz. Vamos entrar em oração, mas nem na igreja pisa os pés. Vamos fazer não sei o que, vai viajar. É camandara súria. Ainda que tu não tenha preparado sucessor, assim manda dizer o Pai que está no céu. Ele está te vendo e está dizendo: prepara a mala, porque eu vou te substituir. É que, ministro, irmã, você está dizendo uma palavra aqui direcionada. Eu estou pregando o que o Espírito Santo está mandando eu dizer. Aqueles que têm dito: eu sou seu pai, viu, pai? Pai que não cuida. Pai é aquele lá da parábola de Lucas capítulo 15, no qual o Senhor falou assim: qual homem? Ou qual o homem que tendo 100 ovelhas, não deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu? Leva andar a súria. Ele está falando para você, homem que me ouve. Para você, homem que está liderando. A maior característica de um líder, para mim, é Jesus como exemplo, que ascendeu aos céus por ele ter se humilhado, ter descido como forma humana, ter sido morto na cruz, ter sido escarnecido, cuspido, mas hoje ele está entronizado, e diz o texto em Filipenses, que o nome dele está acima de todo nome, no qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que só ele é o Senhor. Maior característica para mim de liderança, à luz da palavra, é que prepara sucessores melhor. Quer exemplo? Jesus dizendo. Não sou boa, irmãos, de dizer endereço bíblico de capítulo e versículo, mas ela está aqui dentro de mim. Jesus falou assim: se você crê, vocês farão milagres ainda maiores do que eu fiz. Jesus nunca quis a glória para si. Ele fez discípulos e falou: sejam melhores do que eu, façam ainda mais. Agora nós vivemos numa atualidade onde as pessoas, elas se designam como pai. E eu fiz questão esses dias de enviar várias mensagens para mim, para algumas pessoas que eu vejo como pai mesmo. Pai, porque eu não tenho mais meu pai na terra, nem minha mãe, mas eu enviei para algumas pessoas que eu considero os pastores pais, que verdadeiramente cuida das ovelhas como fossem filhos. E o Senhor está à procura desses homens, como da parábola, porque Jesus estava num discurso, pastor Washington. Jesus estava num discurso, e o discurso era: qual o homem que tendo 100 ovelhas, se perder uma, não deixa as 99 e vai em busca? Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não vasculha a casa, varre, acende a candeia e procura diligentemente? Aí vamos para a parábola do filho pródigo. E ele vai falando sobre o filho pródigo que deixa a casa do pai. Sabe por que muitos pródigos deixaram a casa do pai? Não foi por causa do pai. Foi por causa, muitas das vezes, do sistema, dos irmãos. O irmão, quando ele volta para a casa do pai, o irmão nem recebe ele bem. Mas ele voltou. E eu vou profetizar: muitos voltarão. Porque o seu problema, querido, querida, não é com o pai. O pai nunca te abandonou. Para mim, o exemplo de paternidade,
de liderança é o meu Jesus. E existe em nosso meio também pessoas que estão, como Davi, nas malhadas, cuidando das ovelhas do Pai, que não estão sendo vistos, nem estão se apresentando, mas o Pai está vendo. E eu já quero declarar, se prepare, porque ainda há tempo, antes da volta de Jesus, de você assumir a posição para cuidar de vidas que Ele vai colocar nas suas mãos como líder. Deus vai colocar pessoas que já eram para estar em lideranças há muito tempo. Deus vai trazer uma confusão nesse país, para saber que Ele é Deus e que Ele não dá glória para ninguém, muito menos para presidente, para esposa de presidente. Deus não dá glória para homem nenhum. Ele vai trazer uma rocha a essa nação brasileira, para que os templos se enchem. Sabe para quê? Para o preparamento, para a preparação da entrada na terra, como Josué foi chamado e disse assim o Senhor: Josué, meu servo Moisés é morto, levanta-te, levanta-te. Ei, Moisés, levanta. E a palavra que eu tenho para esse momento é essa: o Senhor está chamando você para se levantar ao ouvir o chamado dele. Quem sabe você está olhando assim, está dizendo: ela é louca, ela é louca. Quem vai me chamar é o Gilson. Quem vai me chamar é o pastor Edson. Quem vai me chamar é o pastor Messias. Ele já me chamou. Oh, aleluia! Eu quero dizer para vocês: quem é dono desse campo, quem é dono dessa igreja aqui, não é isso aqui não. Não é esse céu, não é isso aqui. Quem é dono da igreja ainda está nas mãos dele, porque ele tem a chave que abre e ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre. Aguarda para vocês ver o cumprimento da palavra. Eu agradeço a